O Flamengo é efetivo, o Flamengo é preciso, né? Tem poucas finalizações, transforma-as em gol, porque é como todos vocês reconhecem, um ótimo time. E nós fomos letais nas jogadas criadas e defensivamente nos posicionamos muito bem, novamente. Foi de esporte, a gente mostra para vocês então os números de São Paulo 1, Flamengo 3 na noite de ontem pela Copa do Brasil. Os números do São Paulo ali, posse de bola 66,4%, 53,4%, é isso? Aí tem passes certos 385, chutes certos 26, 5 certos, né, na verdade. Grandes chances nenhuma, ações na área rival 32, escanteios 17. Aí os números do Flamengo, 46,6% de posse de bola, um pouco menos. Passes certos 367, 4 chutes certos, 3 grandes chances, 11 ações na área rival e 2 escanteios, 17 escanteios do São Paulo. Realmente é impressionante esses números. E vamos falar muito das partidas de ontem de Copa do Brasil. A gente começa com o São Paulo e Flamengo, mas daqui a pouquinho, tá, fãs de esportes, a gente vai falar muito também de Fluminense e Corinthians. Antes, boa noite para os nossos comentaristas. André Kfouri. Boa noite, Marcela. Boa noite, Léo. Uma ótima noite a todos. Fala, Léo. Tudo bem, Marcela? André? Tudo. Boa noite, tudo bem? Bora se embora para mais um? Vamos que vamos. Ô André, para fazer um jogo bom hoje contra o Flamengo, tem que ser aquele jogo que não basta você ser até melhor nos números, como a gente viu, mas precisa ter erro zero e aproveitar todas as chances? Marcela, esse cenário que você falou talvez consiga colocar o Flamengo numa situação difícil em termos de resultado no atual momento no futebol brasileiro, enfim, no futebol sul-americano. O jogo de ontem mostrou a segunda maneira pela qual o Flamengo vence, que é quando as coisas não é que não dão certo, elas não dão certo como estavam dando, elas não dão certo como vinham dando, como deveriam dar do ponto de vista coletivo, mas nas brechas que um time de futebol sempre permite, especialmente aqueles times que estão preocupados em jogar e atacar e ferir o adversário, porque é o que a gente sempre fala aqui, o campo de futebol é muito grande para você tomar conta dele inteiro e ainda fazer o seu jogo. Nas brechas que existem, as capacidades individuais que o Flamengo tem são de um nível tão alto que, às vezes, a vitória é construída quase que apenas por elas. Então, no jogo de ontem, isso ficou muito claro. Na maioria das vezes, e eu estou falando desse Flamengo atual, que decolou a partir, digamos, daquela vitória sobre o Tolima na Libertadores, então é de lá para cá, nessa fase mais recente, o Flamengo normalmente supera os adversários coletivamente pela sua ideia de jogo, pela maneira como se estabelece no jogo, dá as cartas e vence. É uma coisa puxando a outra. O São Paulo conseguiu, né, assim, o jogo de futebol obviamente tem 2 times, então não só o São Paulo conseguiu criar dificuldades, como o Flamengo também não esteve na melhor das suas jornadas, pensando nas últimas partidas. E é óbvio que uma coisa tem a ver com outra. Mas, de fato, nós vimos um Flamengo, do ponto de vista coletivo, abaixo do que é o normal. Mas aí, mesmo com menos volume, com menos chances, com menos movimentação, com menos ênfase no jogo, nas oportunidades que apareceram, os jogadores envolvidos se encarregaram de resolver o problema. É por isso que é tão difícil, principalmente no mata-mata, superar o Flamengo. Você acha que o Flamengo foi mais intenso, aliás, que o São Paulo foi mais intenso que o Flamengo ontem, Léo? O Flamengo superou o São Paulo na métrica mais importante, né, a dos gols, mas em todas as outras, né, e que infelizmente para o torcedor e para o Rogério, para os jogadores, não é suficiente. O São Paulo teve ótimo volume, o 17-2 em escanteios, né? O Flamengo teve mais chances claras e gols do que escanteios a seu favor. O Flamengo teve dificuldade para encaixar a marcação. O Dorival admitiu isso na coletiva. Aliás, ponto para o Dorival. É muito fácil falar no 3-1, numa classificação encaminhada, que o seu planejamento era esse mesmo, que já sabia que o jogo ia ser assim. Sim. Não, o jogo não foi o jogo que o Flamengo planejou. O Flamengo, a gente discutiu aqui ontem até, antes do jogo. O Flamengo não entra para tomar pressão do adversário em casa, obviamente que não, mas fora também não. O Flamengo, em qualquer cenário, tenta se impor. Se ele não se impõe, é porque ele não conseguiu. Ou por seu demérito, ou principalmente pelo mérito do adversário. No Morumbi esse ano, o São Paulo conseguiu se impor tecnicamente, coletivamente, contra adversários melhores do que ele no geral.
Contra o Palmeiras chegou a fazer isso também, né? Contra o Flamengo faz agora, em outras circunstâncias, em jogos complicados, o São Paulo conseguiu. Agora, o jogo se decide também pelo talento. Os jogadores são os principais intérpretes. Por exemplo, o goleiro. O São Paulo deveria ter feito mais de um gol ontem. E a principal causa para mim, a matéria do Vladimir até fala das chances perdidas, da pontaria, mas o São Paulo ainda teve 6 finalizações certas. Algumas defesas do Santos de nível, a bola cara a cara do Patrick, a cabeçada que ele pega no ângulo, aquela é a bola que é quase um gol do goleiro. Tá? Quando o goleiro faz a diferença. Então o Santos foi uma contratação gigantesca do Flamengo. Sim. O goleiro está lá para isso. O Flamengo penou muito depois que o Diego Alves caiu de rendimento, porque outros passaram na posição e não conseguiram se firmar. E acho que o São Paulo, por exemplo, hoje não tem um goleiro do nível do Santos. O Jandrei teve alguns bons momentos, mas eu não sei se o Santos levaria os gols que o Jandrei levou. Entendi. O jogo passa por isso também. Então, uma das explicações para mim está no nível dos goleiros. Pois é, e só uma coisa que eu queria acrescentar. A gente tem a sorte aqui no Sport Center, quando trata de jogos que aconteceram na noite anterior, de entrar no ar quase 24 horas depois do jogo, né? É claro que perde-se um pouco da temperatura, é evidente, o Sport Center entrou no ar logo depois do jogo também, teve linha de passe, etc. Mas quando a gente está aqui nessa situação, a gente tem uma facilidade, que é tratar do jogo com o distanciamento necessário para tirar um pouco algumas coisas que, se você olhar, não fazem muito sentido. E teve muita gente ao longo do dia hoje, desde ontem à noite, claro, fim da noite, dizendo, olha, para jogar futebol assim como o São Paulo fez, não adianta. Como se tudo que o São Paulo colocou em campo, com o time que tem, com o elenco que tem, com o treinador que tem, com a capacidade de criar um ambiente no estádio, que infelizmente ficou devendo em relação ao que o time merecia por causa do preço dos ingressos. A reclamação do Rogério com vistas à Copa Sul-Americana, ela é pertinente. Eu espero que a diretoria do São Paulo leve isso em consideração e cobre menos para que o Morumbi esteja mais quente do que estava ontem. Mas o passo à frente que o São Paulo deu em termos táticos, em termos de motivação, de mentalidade, encarando talvez o melhor time do Brasil, o time mais difícil de enfrentar, o time que, quando está jogando como até quer e como deve e como quer, nega a bola ao adversário, minimiza as capacidades positivas da maioria dos times quando enfrenta essas equipes, e o São Paulo conseguiu jogar melhor do que o Flamengo. Mesmo depois de levar um gol, mesmo levar 2 gols, é impressionante. No global do jogo, e o futebol é um esporte que permite essas discrepâncias, até essas incongruências, o São Paulo fez uma partida melhor do que o Flamengo. Sim. Em relação ao que queria ter feito, ao que se propôs. Sim. O Flamengo venceu o jogo com todos os méritos e com... Sobre o jogo da volta, porque o Rogério Ceni, entre outras coisas, na entrevista coletiva, ele falou de uma maneira até meio desanimada para a partida da volta lá no Maracanã. Vamos ouvir. Primeiro nós temos que viver tanto o Campeonato Brasileiro, nós temos 2 jogos, nós temos uma competição muito importante para nós, que é a Sul-Americana, onde nós temos, de qualquer maneira, tentar... Tem que focar na Sul-Americana mesmo, que é a Copa do Brasil. Todo o respeito que a gente tem pelo Atlético Goianiense, mas nós temos que chegar à final dessa competição, é o que pode, né, dar uma condição boa para o ano que vem. Então vamos pensar primeiro em Copa Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, que a situação não é das mais confortáveis, enfrentamos um time que vem de 4 vitórias, né? E quando chegar mais próximo à data do jogo, acho que a gente pode ter um recorte melhor do que aconteceu antes para viver esse jogo de volta no Maracanã. Ô, Léo, você também achou que ele estava meio, vamos lá, agora é a Sul-Americana é a nossa obrigação a partir desse momento, e meio que 3-1 a gente não tem muito o que fazer mais? Ele tem que arquivar o jogo de ontem o mais rápido possível.